Queridos amigos, irmãos, que possamos todos agradecer a Deus mais uma oportunidade que sempre nos dá de aqui nos encontrarmos para estudarmos um pouco a doutrina espírita. Para iniciarmos, queremos recordar que hoje é, na verdade, a quarta parte e última de um pequeno projeto da casa de falar dos pontos básicos da doutrina espírita, dos seus princípios. Como sabemos, a primeira parte aqui eu estive e falei sobre a questão da filosofia espírita. Na segunda palestra, dialogamos sobre os pontos básicos da doutrina espírita em si. A terceira palestra, Fátima nos falou sobre a doutrina espírita como sendo uma religião. Então se subentende que hoje deveria falar sobre a doutrina espírita no seu aspecto científico. Vamos falar, na verdade, sobre as questões em torno da imortalidade da alma, que é um dos aspectos mais estudados e é a base da nossa doutrina. Sendo assim, para iniciarmos, gostaríamos de recordar um acontecimento que está registrado no livro Vozes do Além, do padre e pesquisador François Brune, francês. E ele narra um acontecimento muito interessante, ocorrido no dia 17 de setembro de 1952, na Universidade Católica de Milão, quando dois cientistas físicos resolveram gravar sons gregorianos para tentar tirar um pouco a acústica e começaram a encontrar certas dificuldades no seu sistema de gravação, nos seus gravadores. Naquela época, os gravadores utilizados não eram os gravadores como conhecemos, aliás, como conhecíamos, porque ninguém usa mais os gravadores de fita. Na época ainda era mais rude ainda, mais rudimentar o sistema. Eram gravadores à base de fios muito tênues. E toda vez quando eles começavam a gravar, havia um grande problema, porque sempre esses fios se partiam e dificultavam o processo. Sendo assim, o padre Agostino Gemelli e Peregrini Ernetti, os físicos, eram sacerdotes católicos, professores da universidade. E quando eles estavam no laboratório de física experimental da universidade fazendo esse trabalho, começaram a perder um pouco a paciência, porque realmente quando estavam fazendo o trabalho, os fios começavam a se partir. E eles tinham que fazer um trabalho de muita paciência, pegar os fios, começarem a amarrar, de forma ainda muito delicada, porque poderia prejudicar a gravação dos sons que eles queriam. Em um desses momentos, o padre Ernetti, que apesar de ser padre e acreditar em Deus, ele também perdia a paciência, que me deu alegria saber disso. E quando ele estava fazendo o seu trabalho, ele perdeu a paciência e disse: "Paizinho, paizinho, ajuda-me." Porque desde o momento que ele havia perdido o seu pai, ele tinha esse costume, toda vez que estava nervoso, pedir ajuda ao pai dele, que era mais próximo. Então ele dizia: "Ai, paizinho, paizinho, ajuda-me, por favor." Em outras palavras, ou senão eu quebro isso, senão eu destruo tudo isso. E depois que ele resolveu apertar todos os laços, os fios, e foram ver como ficara a gravação, tomaram um grande susto. Porque no meio da música, ele escutou uma frase: "Sim, meu filho, eu ajudarei. Sempre estou contigo." Ele tomou um susto, porque não era possível ele estar gravando a voz de alguém se soltava ele, o amigo dele, gravando aqueles sons. E o mais impressionante, era de fato a voz do seu pai. Ele ficara tão impressionado e assustado com essa experiência, que o seu amigo também, físico, pediu que ele continuasse e começaram a insistir em gravar mais, porque poderia não ser. Não era possível que o pai dele tivesse ali perto, já havia morrido. No entanto, a voz estava gravada no seu aparelho. E começaram novamente a tentar gravar e as vozes vieram. E quando ele vai gravar novamente, vai escutar depois de um longo processo, ele vai escutar uma frase engraçada quando ele diz aqui: "Sim, Zucconi, bobo, sou eu mesmo que estou falando contigo." Era o pai dele confirmando que ali ele estava. Eles ficaram tão impressionados com essa experiência, mas também sabendo da responsabilidade do que isso poderia acarretar. Lembremos, eles estavam dentro do seio da Igreja Católica, dentro de uma universidade católica e ligado com certeza ao Vaticano. E com medo de sentir algumas perseguições, resolveram pegar o material
depois de um bom tempo de gravado, e levaram para análise do próprio Vaticano, para que não sofresse nenhuma perseguição por essas experiências. E para a surpresa dele, nos diz o padre François Brunner, no seu livro, diz ele que participou do diálogo quando o Papa Pio XII, tentando acalmar os cientistas, padres, lhe disse o seguinte: meu caro padre, fique tranquilo. Não trata-se de forma alguma de um fenômeno espírita, e sim de um fenômeno puramente científico. Porque o aparelho que tu utilizasse não pode ser sugestionável. Não pode sofrer sugestões, não tem sentimentos, é um aparelho. Ele grava apenas vibrações dos sons. Então, essa experiência é uma experiência propriamente científica. E que bom que, quem sabe, isso não vai ser, continuava o Papa Pio XII, fruto e estímulo para novas experiências que vão comprovar a imortalidade da alma e na nossa fé. E ficamos chocados, impressionados em percebermos que também no meio da Igreja Católica, como deveria ser, no meio dos seus sacerdotes, homens também pesquisam em torno dessa intuição que muitos têm e dessa certeza que todo espírita deve ter, que somos imortais. Depois deles, 7 anos depois, Friedrich Junkerson, um produtor de cinema, tiveram uma experiência também muito parecida. Resolveram gravações dos pássaros na sua chácara. E quando ele preparou os aparelhos, isso lá pelo lado da Iugoslávia, em um lugar totalmente onde o materialismo é tão forte, as crenças religiosas são tão banidas, e quando ele estava tentando gravar isso, caiu uma forte tempestade. E ele ficou esperando, porque não podia ligar o aparelho para gravar o som dos pássaros. Mas dizem que ele esperando, e a chuva cada vez ficou mais intensa. Mas o som da chuva do telheiro causava um som estranho que ele percebia. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando estamos em determinadas casas e construções, devido ao telhado de zinco ou de outro material, e a chuva é muito forte, muitas vezes produz um som tão intenso que não conseguimos nem conversar com o outro. E no meio desse som, dessa zoada toda, ele escutou, ele teve a impressão que uma voz lhe dizia: vai e liga os gravadores. Ele achou que era a impressão dele, a voz volta novamente. E ele, sem entender bem, impulsionado pelaquela dedução, vai lá, liga os gravadores e grava o som da chuva no telheiro. Depois que termina a chuva, ele desliga, volta a fita para verificar os sons. E ele começa a perceber que no meio da zoada havia uma voz. Ele começa a diminuir o som e começa pela primeira vez a gravar sons das pessoas que ele não conhecia. Não havia ninguém por perto. Como ele havia gravado aquilo? E se sabe que existe um museu dele que há mais de 20 mil vozes gravadas em fita cassete. Vozes de pessoas ditas mortas. E o que é mais interessante é que Friedrich Junkerson vai ganhar uma medalha pelo Vaticano, por ter comprovado a imortalidade da alma. Então vamos observar que muitas vezes nesse caso, nós espíritas não estamos sós. Muitos de nós acreditamos na imortalidade da alma pela questão de fé, o que não deveria ser. Deveria ser também a fé raciocinada, analisada, questionada. Porque muitas vezes, não, eu quero acreditar, mas você não tem que acreditar. Temos que saber, porque há uma diferença entre crer e saber. Eu acreditei em muitas coisas na minha existência, todos nós aqui, mas tem coisas que acreditávamos que hoje não acreditamos mais, não é verdade? Mas quando aprendemos uma coisa de verdade, não vamos deixar de sabê-la. Então muitas vezes quando alguém me questiona, diz assim: se você acredita nessa história de espíritos? Não, também não acredito. Não. Então você não acredita na reencarnação? Tampouco acredito. Mas você é espírita? Sim. Mas todo espírita acredita? Nem todo espírita acredita. Muitos espíritas sabem que é uma diferença de acreditar. Porque muitos espíritas, pessoas hoje que estão na casa espírita, são espíritas justamente por causa disso. Os fenômenos lhe chamados, processos obsessivos, fenômenos dentro de casas, previsões, premonições,
Então, muitos de nós somos levados à casa espírita por curiosidade, em busca de respostas. Muitas vezes em torno da dor, mas muitas vezes em torno de algumas questões que não temos como responder. Desdobramentos ou tantos fenômenos. Então, muitos de nós já não mais acreditamos nos espíritos. Nós sabemos da sua realidade, que é muito diferente. Eu não acredito, eu sei. Em algum momento da minha vida eu já cheguei a ver, como alguns de vocês já viram, ou como vão ver. Quem tem medo de espírito, se prepare. Isso um dia vai se tornar mais comum do que se imagina, principalmente com esses homens que estão pesquisando justamente a imortalidade da alma sem estar ligado a nenhuma religião. Depois de Frederick Junckson, outros homens se propuseram a estudar, cientistas, e muitos deles banham um termo religioso, não querem ter contato, porque não querem ser influenciados. E hoje nós sabemos que existe a TCI, a transcomunicação instrumental. Então acreditar hoje se os espíritos vivem ou se comunicam não é mais uma questão de ser espírita, é uma questão de estar bem informado. É uma questão de estar buscando informações. E vamos ver já uma quantidade de livros enormes. E o mais interessante, não são brasileiros. Porque o Brasil é a pátria do espiritismo. É a pátria dos religiosos, porque toda religião se prolifera no Brasil tranquilamente. Mas há muitos livros vindos justamente de país que tem uma cultura altamente materialista, ateísta. E eles estão pesquisando a possibilidade da imortalidade da alma. O que é mais interessante é que nessas pesquisas vão descobrir que mentes brilhantes que já conhecemos no passado, como Thomas Alva Edison, no meio dos seus eventos, tem um dos eventos que ele fez justamente para se comunicar com os mortos. Quem vai pesquisar vai descobrir isso dele. Não se sabe se ele conseguiu falar com os mortos, mas se ele fez um evento fez um instrumento desse com a possibilidade, então ele acreditava nessa possibilidade. Guglielmo Marconi, que também foi o precursor do rádio, fez experiências nessa área. Quem aqui já usou alguma camisa ou um vestidinho de cambraia? Já? Pois é. O criador da cambraia, que criou a fibra que formava a coisa, que era um inventor, registrou 16 aparelhos no Brasil em 1925. Registrou 16 aparelhos criados por ele. E um dos aparelhos, justamente, era com a função de se comunicar com os mortos. E tem outro cientista dizendo assim, ele vai ver que ele conseguiu. Porque ele não iria, ele registrou a patente. E se ele registrou a patente, alguma coisa ele conseguiu. Então vamos descobrir que isso não é novo. Muitos homens, especialmente homens de ciência, já buscam a possibilidade, através dos aparelhos, de se comunicar com os mortos. Vejam que maravilha. Quem sabe no futuro, vamos agora viajar um pouquinho. Quando tivermos alguns, já tem um canal espírita, vocês sabem, né? A gente vai lá na internet, já tem na televisão, mas não tem um canal ainda do mundo espiritual. Quem sabe um dia não vai ter, porque um dos cientistas brasileiros certa vez foi visitar um determinado cientista lá na Europa, disse que em um lugar muito distante, entrou em contato com ele por telefone, que só ia ele. Mas só que no meio do caminho ele encontrou outra pessoa, que ia no caminho também com ele e disse para você, vou para tal lugar. Ah, sim, eu também conheço, vou com você. E ele ficou meio sem jeito, porque ele era o único convidado esperado, mas levou a pessoa. Esse cientista vivia só. E quando ele chegou lá, o cientista tinha preparado toda uma ceia para 3 pessoas. E quando o Clóvis Nunes olhou para aquele dali, disse, mas para quem é outra pessoa? Para o seu amigo. Mas como é que o senhor sabe? Não nos comunicamos desde manhã. Eu encontrei ele no meio da tarde, como é que você sabe? Disse, muito simples. Fui ligar meu aparelho e tinha um dos espíritos que se comunicava e dizia, atenção, atenção, bote um prato mais, que já vem mais outro visitante. Então, quem sabe no futuro, com esse desenvolvimento, não vamos estar nos comunicando com os espíritos através dos aparelhos, né? Hoje em dia, no Brasil mesmo, existe uma das cientistas espírita, que também faz um trabalho muito interessante nessa área. Ela não aceita, quem quiser ver ver como funcionam os aparelhos, ela não é de aceitar ninguém assim, a não ser pessoas que estejam interessadas em desenvolver essa tecnologia, porque ela dá toda, como você pode captar as vozes dos espíritos através de rádio, ela dá toda uma orientação, ela faz seminários ou pais que perderam os filhos. E em um dos livros dela, ela mostra
vários diálogos que os pais têm através dos aparelhos dela com os filhos que já desencarnaram. É muito limitado ainda o sistema, ainda é muito precoce não, é muito rude, né? Ainda não se consegue. É tão interessante que um dos diálogos que ela coloca, a gente vai ler e não consegue entender, e depois ela bota uma nota embaixo, que ela percebeu um detalhe interessante. Ela disse, é tão emocionante ver os espíritos falando através do telefone, que ela utiliza o telefone, o rádio, e a emoção é tão grande que ela prefere escrever as perguntas que vão fazer primeiro no papel, para não ser traída pelas emoções. E interessante que ela faz uma pergunta e vem uma resposta que não bate muito. Depois ela foi perceber que as respostas antecediam a pergunta. De alguma forma o espírito antecedia, não se sabe bem como isso acontece. Ou ele lia antes as perguntas dela, ou de alguma forma a questão do tempo alterava isso. E as respostas vêm sempre dando a resposta da pergunta que vai ser feita. Então ainda tem muita coisa a ser estudado. Mas o que é interessante é isso. Já estamos no caminho. E não é mais uma questão de religião. Não é mais uma questão de eu acreditar. É uma questão realmente de eu procurar a lógica, a razão. Se os espíritos continuam vivendo, por que eles não gostariam de se comunicar conosco? Claro que eles gostariam. Quais são os meios? Tem um grande problema que se encontra com os médios. Tem muitos médios que não gostam dessa história de espírito falando através de rádio, através de telefone. Porque alguns médios acreditam que eles vieram como sendo o máximo. Interessante que o próprio Kardec, quando vai estudar, ele pergunta aos espíritos se os médios seria o único meio dos espíritos se comunicar. E eles dizem que não. Outros meios viriam. O que é mais interessante é isso. Que maravilha! Já que através dos aparelhos eles se comunicam, ninguém mais pode dizer que é apenas uma questão de indução mental. Não pode dizer mais que é uma criação mental do médium, daquela pessoa. Não. Está aí vindo as comprovações dessa realidade. Por isso eu digo, gente, prepare-se. Porque daqui uns dias a gente vai colocar lá na rádiozinha ou na televisãozinha Nosso Lar e vai ver que os espíritos vai vir assim, depois que dá todas as notícias, vão dizer, agora vamos dar a lista das pessoas que vão vir no próximo mês aqui para Nosso Lar. Fulano de tal, senhora Suzana, a senhora está aí convidada no próximo mês voltar para cá. Então a gente já vai se preparando. Ninguém sabe se isso vai acontecer, mas quem sabe? Então vamos observando que a imortalidade já não é mais um tabu. É muitas vezes apenas uma questão agora de eu querer aceitar ou não. Porque também aceitar a imortalidade da alma é meio complicado. Porque a partir do momento que eu começo a dizer, acreditar que eu não sou mais uma pessoa que quando morrer vai se acabar tudo, eu sou imortal, que a vida continua, isso também me dá muitas responsabilidades. Não só para comigo, principalmente para com outro, para com a vida. Porque se eu não morro, continuo vivo, a vida continua, então eu tenho que começar agora a observar um pouco a minha existência. Como é que eu estou vivendo? Há um psicólogo, um filósofo materialista, eu esqueci o nome, mas que eu ri muito quando eu li isso, que ele diz assim, vida depois da morte não existe. Não existe essa história de espírito, não existe. No entanto, peço a todos, vivam dignamente, porque caso exista, é melhor a gente estar preparado. Então, é aquela história, eu sou materialista, graças a Deus. Né? Porque muitas são assim. Mas esse não é o problema. O problema não é a pessoa que não parou para estudar. O problema não é a pessoa que não quer aceitar. O problema é aquele que já aceita, que já acredita e que muitas vezes já até viu os espíritos. E, no entanto, isso não lhe causa nenhuma mudança, que vamos falar mais na frente, os tipos de espíritos. No entanto, algumas pessoas dizem que não querem acreditar na imortalidade da alma porque não foi comprovado pela ciência. Quem disse que não? Muitos cientistas já pesquisaram. Kardec, quando começou a fazer o trabalho para escrever o Livro dos Espíritos, sabemos que ele analisou mais de 50 mil mensagens, comparando, fazendo deduções, fazendo repetições. Isso é metodologia científica. Não foi apenas uma crença, eu acho que vai ser bonito colocar isso. Não, não. Ele ficou fazendo comparações. E muitas perguntas do Livro dos Espíritos, vamos ver Kardec questionar 1, 2, 3 vezes os espíritos. E muitas vezes ele diz, mas nós já vos respondemos. Porque ele quer destrinchar a questão. É tão fascinante que quando ele pergunta qual seria a religião mais perfeita,
Qual seria a religião mais ideal? Os espíritos vão dizer a ele a religião mais correta, a ideal, é aquela que faz mais homens de bem, que produz mais homens de bem. Fantásticos. E há muitos espíritos que dizem assim, não, ele estava falando da doutrina espírita, pode ser. No entanto, quando Kardec fez o livro dos espíritos, no entanto, ainda não se pensava no conceito religioso da doutrina espírita, porque depois do livro dos espíritos, viria o livro dos médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Kardec não sabia que ia tomar essa conotação religiosa. Como Fátima explicou na semana passada, uma religião natural. A religião dos espíritos, não com sacerdote, não com dogma. No entanto, os espíritos já vão antecedendo a ele, dizendo que não. Que seria a religião, a mais correta seria aquela que fizesse mais homens de bem. Então vamos ver que Kardec não calculava o que ia colocar mais à frente. Ele questionava, media. Fazia as mesmas perguntas a vários médiuns diferentes. Mandava perguntas para médiuns em outros países. Muitos dos médiuns utilizados nas questões do livro dos espíritos eram crianças de 11 anos, 12 anos de idade, que respondiam através dos espíritos, das informações dele, questões altamente, puramente filosóficas, inclusive em outros idiomas, não conhecidos do médium, que muitas vezes era uma criança. Então vamos ver a metodologia já científica que ele empregava. Então ser espírita também é abraçar também os conceitos científicos. Nós não somos contrários às pesquisas da ciência de forma alguma. A ciência, ela estuda os fenômenos e as leis da matéria. A ciência espírita está aqui para estudar, analisar e explicar a ciência, as leis do mundo espiritual. Então, nosso campo de estudo é o espírito. E não é à toa que depois de todo o seu trabalho, no livro dos médiuns, por exemplo, que ele coloca toda a técnica para aquele que vamos ler o livro dos médiuns para entender tudo, mas o livro dos médiuns, na verdade, é um manual para todos aqueles que quisessem, de forma sincera, descobrir os meios de entrar em contato com o mundo dos espíritos. Kardec vai lá, vai analisar os tipos de mediunidade, vai explicar como os espíritos respondem às nossas respostas, como se processa alguns fenômenos. Como é que se dá o processo das comunicações? Como é que um espírito se comunica através da voz, da escrita? Como é que ele aparece? Como é que acontece toda essa fenomenologia? Me recordo, se vocês me permitem, certo? Eu sempre fui muito curioso. Quando criança, eu não era espírita, mas tive contato com médiuns que frequentavam a Umbanda, eram médiuns de verdade. Porque, como sabemos, mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita, é por ela estudada e dignificada. Mas a mediunidade é uma faculdade que todo ser humano pode ter, em graus diferenciados. Podemos encontrar católicos médiuns, extraordinários católicos médiuns. Padre Cícero, que lá no Nordeste foi chamado de santo, porque tinha suas faculdades mediúnicas extraordinárias. Tantas outras pessoas, igrejas protestantes, pessoas até que dizem que não tem religião nenhuma, no entanto são médios. E há espíritas que não são médios coisa nenhuma. Porque normalmente quando dizemos que somos espíritas, as pessoas dizem, Uma vez eu estava na fila do banco, a mulher começou a conversar comigo e disse assim, qual é a sua religião? Ela tem conversado comigo, ela é cheia de colares, coisa assim. Eu disse, eu sou espírita. Um médio sente outro longe. Eu não sabia disso. Fiquei achando que tinha algum título, alguma coisa. Eu digo, é verdade assim? Eu sentia desde antes de falar com você, eu sabia que nós dois... Eu digo, eu não sabia de nada. E ela falou comigo, disse, não, olha, tá vendo isso aqui? Fulano de tal, me deu de presente, graças à minha mediunidade. Isso? Aí eu disse, mas na época eu não entendia bem. Estava começando o espiritismo. Eu digo, mas já estudei que os médios não devem cobrar. Mas eu não cobro nada. Eu digo logo, me dê o que você quiser. Eu não dou um valor. Então, ela era médium. Com certeza ela era médium. Praticava a mediunidade da sua melhor forma, da maneira que ela achava que era o ideal. No entanto, vamos descobrir que a mediunidade não pertence a ninguém. É uma faculdade que se expressa através do corpo humano, uma predisposição orgânica, mas ela só acontece quando os espíritos querem. Se eles não quiserem, não acontece. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu vou falar com o espírito tal, vou fazer isso. Não faz nada. Se o espírito não quiser, ele não faz nada. E Kardec vai justamente colocar isso no livro dos médiuns, porque justamente alguns cientistas diziam
que não podia comprovar a comunicação com os mortos, a imortalidade, porque muitas vezes quando eles queriam provocar o fenômeno não acontecia. Mas é porque eles não entendiam que o fenômeno, apesar de se expressar através de uma pessoa, das suas faculdades mediúnicas, ela não acontece quando ele quer. Ela acontece quando o espírito quer, mostrando a independência. Por isso que acontece muitas vezes de pessoas que têm faculdades e em vez em quando são convidadas a dar demonstrações e quando chega na hora, nada acontece. Porque muitos espíritos sérios não se submetem a determinadas demonstrações. Mas quando o desejo e o sentido dessa demonstração tem um sentido maior, é algo mais sério, sim, eles fazem. Não é à toa que quando começou os fenômenos mediúnicos se espalhar-se em quantidades enormes ao mesmo tempo, no mundo, na Europa, por exemplo, muitos médiuns foram acusados de charlatões. E uma dessas médiuns, que muitas vezes chegava a levitar em público, que quando ela caminhava, as mesas tremiam como se uma força lhe acompanhasse, foi chamada de charlatã. E ela, diante disso, resolveu um dia sair de casa. Ela tinha apenas 15 anos de idade. Florence Cook. Foi na casa de um dos homens, dos cientistas mais respeitados na época, prêmio de física, William Crookes. E chegou lá e disse: senhor fulano de tal, um amigo dele, acabou de colocar, acusando todos os médiuns de charlatões. E eu sou uma dessas médiuns. Gostaria de fazer um desafio ao senhor. Ela tinha apenas 15 anos de idade. Gostaria que o senhor me experimentasse, que o senhor testasse as minhas faculdades mediúnicas. E queria lhe pedir, se o senhor conseguir comprovar que eu sou uma farsante, eu lhe peço por tudo, que o senhor me entregue às autoridades que possa me castigar da melhor forma possível. Mas se o senhor não conseguir provar que eu sou uma charlatã, o senhor irá declarar ao mundo a realidade dos fatos. E ele aceitou o desafio. Diante da grandeza daquela jovem de 15 anos de idade, ele 2 vezes por semana se reunia com ela e com um grupo de pessoas cientistas para fazer pesquisas das suas faculdades mediúnicas durante 2 anos. Ela por várias vezes foi amordaçada, com a boca fechada, colocada em jaulas, amarradas. E toda vez os fenômenos aconteciam, as batidas, as vozes diretas aconteciam no meio do público. E um dos fenômenos mais impressionantes, quando através dela começava a sair uma certa substância, que vão depois denominar de ectoplasma, e saía através dos seus poros, aquela substância, e começava a criar vida própria, e se formava no formato de um espírito. As famosas materializações. E graças a ela, através dela, o espírito de Katie King, durante 2 anos, se materializou para William Crookes e para outros cientistas, que pesquisaram, apertaram a mão dela, cortaram um pedaço do seu tecido, que depois se desintegravam. E Florence Cook, nessas experiências, chegava a perder quase 16 quilos no estado profundo de transe. Depois que despertava, aquelas substâncias voltavam para o seu corpo. Às vezes ela ficava um pouco cambaleante, às vezes não, mas mostrando a veracidade do fenômeno. William Crookes também foi perseguido pelos seus amigos cientistas, que não queriam aceitar a realidade dos fatos, porque não era mais uma teoria, era um fato. Ele pesava o espírito, tirava foto do espírito. Katie King dialogava, falava da sua vida, dizia ela ter vivido, a última encarnação tinha sido 600 anos atrás. E ele media, às vezes Katie King aparecia mais alta do que a médium, que ficava lá em profundo transe, às vezes mais baixa. E ele ficava medindo tudo isso durante 2 anos. Ele fez todo um relatório e no final ele resolveu, foi direto para a Rainha Vitória e entregou o relatório comprovando a imortalidade da alma e dos fenômenos que ele assistiu durante 2 anos. Depois dele, outros cientistas vão fazer essas mesmas pesquisas com médiuns diferentes. No Brasil mesmo, a famosa Ana Prado, que materializava os espíritos. E para quem não sabe, um dos grandes trabalhadores do movimento espírita, Frederico Figner, que tinha perdido a filha, um homem muito poderoso na época, judeu, foi assistir uma dessas sessões e quando chegou lá, um espírito se materializou e sentou no colo dele. Era Raquel Figner, a filha dele já desencarnada. A partir disso, ele
abraçou a doutrina espírita, trabalhou por ela, divulgando, porque agora ele tinha prova patente que a sua filha continuava viva. Através das faculdades daquela mulher simples, a sua filha voltou à vida. Na verdade, ela apenas estava ali, porque ninguém morre. Então vamos ver que os fenômenos mediúnicos já foram comprovados por muitas pessoas e por muito tempo. Vamos ver também os fenômenos intelectuais, porque esses são fenômenos físicos. Porque nem sempre a gente diz, mas seria tão bom, né, se os espíritos agora tivessem meio aqui, materializar, todo mundo ia acreditar. E eu não. Porque quando nós não queremos aceitar uma coisa, criamos 1001 desculpas para não aceitar. Para vocês terem uma ideia, uma das teorias para provar que Kate King, ou que os espíritos não se materializavam, porque era simples. Quando ia acontecer uma dessas reuniões, o médium entrava em transe profundo, porque para tirar o ectoplasma dele, teria que estar em transe profundo, profundo sono. O ectoplasma começava a sair, os cientistas começavam a observar o ectoplasma saindo. Aquela substância esbranquiçada começava a criar forma, e de repente estava lá o espírito totalmente formado. E ele ia lá e conversava com todo mundo na plateia, chegava a apertar a mão de alguns. Eles apertavam a mão, mas não queriam acreditar. Teve um que criou uma teoria maravilhosa para não aceitar a imortalidade da alma. De todas as teorias, teve uma que eu gosto muito, que ele dizia, não, é muito simples. A médium vai entrar em transe. Antes de entrar em transe, sem a gente ver, ela engole mais ou menos de 20 a 30 quilos de ló. Vocês sabem que é ló, aquele tecido que se usa muito, parece uma gaze. Lá no Nordeste chamamos ló. Ela engole como 15 ou 20 quilos de gaze. E depois que ela engole, pelo poder mental, ela consegue expelir na frente da gente, porque ele não podia negar o fato. Né? Porque fato é fato. Se eu derrubar aqui uma chave no chão, vocês podem dar todas as explicações do mundo, que a chave caiu por esse motivo, por aquele motivo, mas ninguém pode negar que ela caiu, certo? Então eles viam o fato e davam as explicações máximas, como essa, que ela engolia todo o tecido antes, e depois, pelo poder mental, ela expelia pela boca e pelo nariz, e pelo poder mental ela criava a forma humana, que falava com todo mundo. Não é mais fácil aceitar os espíritos? É muito mais simples, porque quando a gente não quer, não quer. Foi o que aconteceu quando criaram o primeiro aparelho que seria no futuro o nosso telefone. E quando levaram lá para a feira de tecnologia na França, e quando na hora que já estava registrado e falaram, não, agora vamos ver um novo aparelho. E o cientista explicou, não, meu aparelho consiste no seguinte, é uma cabine, e nessa cabine tem que seria o telefone, só que essa cabine tem outra cabine que está no outro bloco, e tem um fio que liga ela. Então, vamos poder comunicar-se de uma ponta à outra. Todos os cientistas caíram na risada. Como é que pode? Os cientistas nem me explicaram, como é que pode? Como é que a voz pode passar através de um fio? Pode sim. Então foram testar. Uma equipe de juízes, cientistas, ficaram em uma cabine, a outra ficou na outra cabine, e o criador resolveu tocar e disse a eles, olha, quando você escutar um som tal, pegue, porque eu vou estar falando com o senhor. Imagina, era um fio grosso, ligado apenas de uma ponta à outra. E quando ele tocou, os cientistas do outro lado tomaram um susto. Será que é verdade? E quando pegaram e escutaram, o outro falou, tá me escutando? Ele lançou o telefone no chão e disse, eu escuto, mas não acredito. E não aceito. E não aceitaram. Detalhe, não aceitaram. Explicaram que isso era um fenômeno de ventriloquia. Quer dizer, ele pegou um ventríloco e falou, para não aceitar um fato que não se pode ser negado. A mesma coisa acontecia também com os fenômenos mediúnicos, como acontece até hoje. Sendo assim, vamos ver que nem sempre mostrar espírito, mostrar a comunicação de espírito, convence ninguém. Quando nós não queremos, não aceitamos. E tem outros fenômenos, que agora entra no campo dos fenômenos, como Kardec coloca os fenômenos, de efeitos intelectuais, porque são de efeitos físicos. Intelectuais, Chico Xavier, recebendo mensagem dos mortos, né? Escrevendo, copiando as mensagens dele. São fenômenos intelectuais, a psicografia, a psicofonia, a vidência, no qual só o médium capta, mas a mensagem vem, porque ele é um intermediário. E vamos ver nas cartas mediúnicas de Chico Xavier, é fantástico. Ele escrever, os espíritos vinham falar,
Ah, mãezinha querida, eu quero dizer a você que eu estou bem, os filhos que já morreram. Mas eu encontrei fulana de tal, a coitada da mãe nem sabe quem é. Mas quem é essa? E quando vai descobrir, quando vai ver, é o avô ou bisavô do marido dela, que ela nem conhecia. Mostrando justamente a veracidade desse fenômeno. Porque se Chico Xavier não conhecia a mãe, não conhecia o filho, muito menos iria conhecer o bisavô dele. Então, os espíritos se comunicando através desses fenômenos. Mostrando a sua realidade, mostrando que eles estão vivos, que a morte não existe. E nós, espíritas, eu acho tão engraçado, eu tenho amigos espíritas, que a gente começa a falar de espírita e diz, já estou todo arrepiado. Por quê? Ele já leu tanto, ele já viu tanto, já acredita tanto nos espíritos. E eu tenho amigos espíritas que é assim, que eles adoram ler as literaturas espírita, é espírita, mas se aparecer um espírito, ele grita de medo. E eu digo, então não se olhe no espelho, porque você já é um. Só que a diferença é que você está no corpo. Então temos que aprender a mudar um pouco a nossa percepção de mundo. Nós somos um espírito igual ao outro. E a gente vai começar a falar, porque a gente já fala de uma forma tão comum. Espírito desencarnado, encarnado, desencarnado, é tudo a mesma coisa em planos diferenciados. Mas infelizmente ainda, por não termos ainda sentido essa certeza que somos seres imortais, temos medo dos mortos. Os mortos também têm medo de nós, principalmente da nossa ignorância. Há espíritos que se assustam com nós. A gente fala muito, por exemplo, de obsessões. Ah, o espírito obsediou. Mas tem muito espírito que está sendo obsediado por nós encarnados. Porque os mundos dos encarnados e desencarnados se entrelaçam. A nossa mente entra em contato com eles e eles conosco. Então estão sempre em contato conosco, sempre ao nosso lado. E muitas vezes ficamos espantados quando alguém fala que viu um espírito ou que ouviu um espírito. Gente, é só uma questão mais de concentração um pouquinho. Shane, no capítulo final do livro dos Médiuns, dando a comunicação, ele vai dizer uma coisa fantástica. Ele diz, todos os homens na Terra são médiuns. Mas que todos são médiuns para trabalhar em uma mesa mediúnica? Não. Porque para aí necessita uma mediunidade mais ostensiva. Mas todos os homens têm a capacidade de entrar em contato com os espíritos. Quem de nós, diz ele, nunca sentiu lá dentro da nossa consciência uma voz nos falar, nos orientar? Nem que seja o nosso anjo guardião, nós somos médiuns. Não escutamos ele porque não queremos. Porque a todo momento ele conversa conosco. Emmanuel nos diz que a prece é uma técnica também. Antes de fazermos uma prece, deveríamos primeiro relaxar. Vou dar a técnica para vocês. Relaxemos. Porque muitas vezes vamos para a cama para dormir, vamos fazendo a prece assim, meio atrapalhado, já misturamos outros problemas, não fazemos prece nenhuma. Porque misturamos tudo. Eu já falei de uma grande irmã minha que faz uma prece maravilhosa. Eu ficava observando, você não vai rezar, mas eu já rezei. Eu não vi. Enquanto eu fui pegar o travesseiro e o lençol, eu rezei para não perder tempo no sono. Então ela rezava assim. Não dava para sair da casa, nem para o telhado. Deus não escutava porque não dava. Não dava tempo. Então, para rezar é um momento especial. Devemos primeiro relaxar. Apagar as luzes. Respirar profundamente. Quando o corpo estiver relaxado, o máximo possível, começarmos a conversar com Deus. Conversar. Depois de um diálogo com Ele, falar dos nossos dias, agradecer e falar também dos nossos problemas, por que não? Devemos, depois disso, silenciar, não é ir dormir, silenciar a consciência. E nesse momento é que começam a vir as respostas. Porque muitas vezes o anjo guardião está ali querendo nos orientar, mas nós não deixamos a mente terminar. Depois da oração começamos a pensar em outra coisa. É como se eu já fiz minha parte, agora vou pensar nos meus problemas. Ele deveria dormir, era a melhor técnica. E naquele momento que a gente está relaxado, já sintonizado, os espíritos podem se comunicar conosco. É a voz profunda que nos fala. Quantas vezes fomos fazer determinadas atitudes e uma intuição forte não nos vem? Não faça. Não vá por esse caminho. Pense outra vez. E nós, que estamos tão decididos, paramos. E depois descobrimos que fizemos a coisa correta. E nós, por sermos ainda muito materialistas, dizendo assim, não, foi eu que pensei, eu sou tão inteligente. Não. Você estava decidido a fazer uma coisa. E agora, de repente, uma ideia nova lhe aparece, são os espíritos. Se tivesse uma capacidade mediúnica mais ostensiva, a gente escutava ele falando. Mas como não temos,
nós captamos através da ideia, da imaginação, de uma ideia nova que aparece de uma hora para outra e não sabemos por quê, porque somos médiuns, todos nós, nem que seja dos nossos obsessores. Aquele que diz, não sou médium, só tem um processo obsessivo, é médium sim do seu obsessor. Um dia quando você se curar, ele vai embora, a sua mediunidade diminui, você vai ficar só sendo médium de arrepio, que é aquele quando a gente fala, ele faz... né? Mas é de alguma coisa. O importante é que dentro de nós há algo mais. Somos espíritos, então estamos em eterno contato com o outro lado, né? É aqueles sonhos que temos muitas vezes, que as pessoas dizem assim, eu sonhei com fulano que já morreu há tanto tempo. E aí, como foi? Eu me assustei, eu perguntei a ele, mas fulano, você está morto? Sim. E você, o que é que está fazendo aqui? Isso se acontece muito nos sonhos. O espírito morto perguntar ao vivo o que é que ele está fazendo lá do outro lado. Porque ali é o campo dele. E nós desencarnamos todos os dias, é a maior certeza. E ainda ficamos nos questionando se somos ou não somos imortais, porque muitas vezes vivemos como se não fosse. Então, para acelerar um pouco mais, porque senão não vai dar tempo, Kardec colocou algo que eu gosto muito. Ele falando justamente, prevendo esses espíritas extraordinários que são os seus seguidores, ele classificou 4 tipos. Na verdade são 5, vou colocar 4. E ele diz assim, podemos classificar os espíritas, nós, porque não estamos falando daqueles que não creem. Cada um tem sua crença que respeitamos, cada um tem seu momento. Mas nós espíritas, como é que estamos lidando com essa certeza das ideias espíritas, da imortalidade da alma? Porque não é mais uma questão de fé, é uma questão de estar sabendo, de estar bem informado. Então ele classificou os espíritas. O primeiro espírita que ele classificou são os espíritas experimentadores. Como vemos, muitas pessoas têm realmente a alma de cientista e pesquisam. E vão pesquisar, querem ver as experiências, querem ver as comunicações com os mortos, viajam. Eu tenho amigos que viajam para ver os fenômenos mediúnicos, porque eles catalogam, eles estudam a fenomenologia. Graças a essas pessoas, temos um conhecimento muito amplo de como se processa a comunicação com os espíritos, porque até hoje a gente pergunta um espírito, diz, eu estava em tal lugar e veio um espírito e entrou dentro da mulher. Em primeiro lugar já é ignorância, porque espírito nenhum entra dentro de ninguém. Mas a voz dela mudou. Sim, é porque faltava apenas um pequeno estudo para descobrir que os espíritos se aproximam do nosso campo perispiritual. E através disso eles conseguem controlar as zonas do nosso cérebro, onde estão ligadas aos órgãos da fala, da visão. E ali eles influenciam, e quando influenciam os órgãos a parte da fala, eles conseguem falar. Eles transmitem o pensamento, conecta-se com o médium, e o médium começa a falar. E de acordo com a mediunidade de alguns, muitas vezes é o próprio timbre de voz do espírito. Muda-se até o idioma. E vamos ver que coisa maravilhosa. Porque as pessoas creem que não, que o espírito entra dentro do outro como se entrasse dentro de uma garrafa. Conta-se, isso é lá no Nordeste, aqui nunca vai acontecer uma coisa dessa, que certa vez uma médium muito boa, que se comunicava muito na mesa mediúnica, e ela tinha um espírito que se comunicava sempre muito sofrido, sempre se comunicava através dela. Ela era médium, ela era espírita, mas não era boa estudiosa. Então, depois, na outra semana, o marido foi falar com o dirigente da reunião espírita, da reunião mediúnica. Ele disse, olha, eu queria que o senhor fizesse alguma coisa pela minha esposa. Ele disse, por quê? Disse, não, porque minha esposa sofre muito na mesa mediúnica. Mas por quê? Como é que ela sofre? Os espíritos vêm, se comunicam, depois dá o passo, ela fica bem e tudo mais. Não, é porque tem tal espírito, o senhor sabe o espírito? Sim, eu sei, ele sempre vem. Ela não consegue, ela não passa bem quando ele se comunica. Mas por quê? Ele não é um espírito mau, ele é um espírito que está se educando. Não, o senhor não está entendendo. É porque minha esposa é muito magrinha, muito pequenininha. E ela diz que o espírito dele é enorme, é um homem muito forte. E quando ele entra dentro dela, ela fica tão sufocada, é capaz de ela não respirar. Porque o corpo muito pequeno, o espírito muito grande, coisa assim. Quer dizer, falta de conhecimento da realidade do fenômeno. Então são os espíritos, muitas vezes, e temos que estudar. E são graças a esses espíritos experimentadores, cientistas, que conseguimos isso. Existe, apesar que tem muitas pessoas que são os pseudocientistas. São espírita para ver fenômenos. Se o espírito não se comunica, ele não vai para o centro espírita. Ele só quer ver o fenômeno. Isso é que me interessa. Ele não analisa as outras questões. São pessoas que estão pela casa espírita só para ver o fenômeno. E ele quer ver o máximo de fenômeno possível. Mas não lhe importa a outra parte da doutrina espírita. Não lhe importa a parte filosófica, a parte religiosa.
O segundo tipo de espíritas são os espíritas imperfeitos. Que isso é interessante. Eu sempre digo às pessoas, não, eu sou espírita assim, imperfeito, mas um dia eu chego lá. Que são aqueles espíritos que aceitam a comunicação com os mortos, que são imortalistas, que acham muito bonita a filosofia, que acham lindo os livros dos médios, que adoram o evangelho, que já leram todos os romances espíritas e se emocionam. Mas mudar para melhor ninguém quer. Esses são os espíritas imperfeitos, que já abraçaram a doutrina espírita, que não é o caso de ninguém aqui, mas aqueles que já abraçaram, que já sabem de tudo, mas infelizmente ainda não se esforça para ser uma pessoa melhor. Continua orgulhoso, continua ainda revoltado, continua querendo vingança. Quer dizer, ele conhece, admira, mas ainda a doutrina espírita, como dizemos, ele entrou no espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou dentro dele. Então, o terceiro tipo de espíritas são os espíritas cristãos ou perfeitos. É aqueles que têm como base a caridade e o perdão. São aqueles que abraçam a doutrina espírita, que entendem o fenômeno, mas que o mais importante para ele é a mensagem. Que procura se tornar uma pessoa melhor. Não é que eles sejam perfeitos, mas são pessoas, como diz Kardec, que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende a cada dia para ser melhor do que antes. Sendo assim, em nenhum momento ele diz que para ser espírita tem que ser perfeito, porque se já for perfeito não precisa ser espírita, desencarne logo, vai para o plano espiritual, já está perfeito. Mas é aquele que sabe dos seus problemas, dos seus defeitos, das suas limitações e procura se melhorar. Esses são os espíritas perfeitos, que já abraçam o pensamento de Jesus esclarecido pela doutrina espírita, que são pessoas altamente caridosas, que fazem da caridade a sua base de vida. Como foi dito aqui também algumas semanas atrás, que não temos que programar a caridade, pelo menos para exercitar devemos. Temos que aprender a viver a caridade constantemente. Mas aquele que ainda não aprendeu a viver, começa a programar. De tanto tentar, um dia a gente chega lá. Paulo de Tarso dizia assim, faça a caridade, mesmo com má vontade. Faça, porque quem está necessitado não quer saber se é de boa vontade ou não. Mas de tanta má vontade fazendo, um dia ela vai virar costume. E um dia de costume, ela vai falar assim, um dia você começar a fazer por amor, vai fazer parte da sua própria existência. A doutrina espírita convida a isso. Esses são os espíritas perfeitos, que estão em busca, da perfeição. O quarto espírita, eu coloquei esse por último, ele era o terceiro, mas é porque esse é o que eu mais gosto. São os espíritos exaltados. Se ele fala que é médio, ele é o maior médio de todo mundo. Se ele vai falar de Jesus, ele chora, as lágrimas saem até pelos poros. Tudo dele é muito intenso, porque ele é espírita e ele quer convencer todo mundo. E aquele que não concordar com ele, se prepare. Quem sabe até uma obsessão de encarnado para encarnado. E ele quer curar todo mundo, né? Tem um problema para casa espírita, mas é só uma inchada. Casa espírita cura, né? É o exaltado, ele aceita tudo. Você não sabe mais se ele aceita Kardec, Jesus, Buda, Krishna. É uma mistura impressionante, que eu não sei como é que uma mente cabe tanta coisa. Mas é aquele espírita exaltado, né? Que ele decanta tudo. Tudo é muito grandioso. Se ele sente arrepio, foi o espírito Joana de Ângeles. Porque não pode ser espírito pequeno. Incrível, gente. Esse espírito existe. Existe. Lembra da brincadeira do copo? Né, que as pessoas faziam? Depois eu descobri que um grupo de amigos meus espíritas, não vou dizer que eram exaltados, e fizeram isso, me ligaram, que queriam falar comigo urgentemente. E se juntou mais 4 pessoas, que foi Cícero, aí aconteceu uma coisa, e já falavam em lágrimas, que foi. E fizemos uma reunião em casa. Em casa, mas você sabe que como espírita não se pode fazer. Tem um centro espírita, é um ambiente preparado. Não, Cícero, mas nós somos pessoas que estudamos a doutrina espírita. A gente não fazia isso por brincadeira. E quem foi a médium não teve médium. Como? Usamos um copo. Colocamos as letras. Cícero, que coisa mais linda. Primeiro veio meu pai. Eu digo, ok. Mas lindo foi o final. Quem? André Luiz. E eu digo, sério? Sério. André Luiz veio e começou a descrever o nome dos espíritos. Era cada um mais grandioso que eu não sei como coube dentro do copo. Né? E eu fiquei impressionado, porque ele era um espírita.
que já conhecia o Espiritismo antes de mim. E para me dizer que eu não aceitava isso, né? Então eu criei todo um malabarismo de palavras para chegar com os olhos. Vocês não devem fazer isso. Mas nós somos sérios. Eu digo, sim, mas os espíritos que se comunicaram não eram sérios. Porque André Luiz não vai sair com o nosso lar, trabalhando com Chico Xavier, com os doentes, com os sofridos, escrevendo livros de madrugada. Ele vai sair lá de Uberaba para Caruaru, que ele nem sabe se existe no mapa, para dar uma comunicação usando um copo. Faltou bom senso. Então, Kardec já coloca esses espíritos exaltados justamente para nos alertar. Porque esses espíritas são os que mais prejudicam a doutrina espírita. Porque aquele que não aceita a doutrina espírita, que tem outra religião, ele condena, ele não conhece. E muitas vezes ele nos ajuda a fazer pesquisa. Mas triste é quando um espírita não é preparado, que não estuda a doutrina espírita, fala o que não deve falar, o que não existe. Leva fantasias, coisas miraculosas que não se passam. Cria-se preconceitos, rituais, misturam coisas. Então esses espíritas exaltados, sim, é um dos grandes problemas para a doutrina espírita. Porque está muito ligado aos fenômenos, mas infelizmente não compreendeu ainda a doutrina espírita como deve ser. Então para isso, na condição de uma doutrina espírita filosófica, religiosa, científica, para sermos espíritas temos também que estudá-la. Estudá-la completamente, começando pelas 5 obras básicas da doutrina espírita, para termos base de falar da doutrina espírita. E encerro com o pensamento de Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Médiuns, quando ele diz: ninguém leva uma pessoa que não entende nada de ciência e de física para um laboratório. Porque quando ele chega lá no laboratório, ele vai ver todos aqueles líquidos, tudo igualzinho, mas ele não sabe que substância é aquela. Ele pode se acidentar. Para uma reunião mediúnica, para ter contato com os espíritos, é necessário se preparar. Aí mais à frente ele vai dizer: para alguém ser um doutor, um médico, tem que estudar medicina. Para alguém ser advogado, só vai poder ser advogado se ele estudar as leis. Para ser espírita, tem que estudar a doutrina espírita. Então, fica o convite para todos nós e que assim seja.